Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. E nós vamos aí, né? Na nossa tocadinha, fechando e cada vez buscando mais fechar esse nosso segundo bimestre aí e estudando a nossa geografia como sempre, não é mesmo, meu bom aluno, minha boa aluna? Agora nós vamos dar uma olhada aí nessa nova semaninha que nós temos e, por sua vez, acabou acontecendo o quê? Deixamos lá para a semana passada as nossas fontes de energia, a gente está entrando com tudo agora, economia brasileira, né? Mas não é toda a economia brasileira, nós vamos estudar, por assim dizer, um ponto muito específico, que é a questão do setor terciário. Aqui aparece como nosso título aí, o comércio e serviços no Brasil. Como é que funciona esse setor terciário? Esse setor terciário é um setor muito legal, como nós bem sabemos. Eu, pessoalmente, o professor Rivaldo está falando isso, acho interessante. Hoje no planeta inteiro, de forma geral, o que acaba acontecendo? A gente sabe que o setor terciário, e vamos ver isso com muita calma, ele está crescendo cada vez mais e está empregando a maior parte da população. Então ele acabou se transformando no setor mais importante da nossa economia. E a geografia é estranha, né? Porque quando você vai estudar esse importante setor da nossa economia, ele fica desse tamanho. Ainda não despertou os interesses. Não é só da geografia. Você pega, por exemplo, aí, provas, concursos, vestibulares, é na mesma tocada. Raramente aparece uma questão. Os temas são sempre muito pequenininhos, né? Então é coisinha de uma aula e acabou aí. Setor de serviço sem graça, chato. Chato nada, ele é muito interessante ainda. Já que a gente está falando desse setor de serviços aí, você lembra os outros dois? Setor primário, produção de matéria-prima, geralmente são aquelas atividades que estão mais relacionadas ao espaço rural, à agricultura, à pecuária e também o extrativismo, né? Daí, produziu essa matéria-prima lá no campo, o que acaba acontecendo? Ela vai até um setor secundário. Esse setor secundário ele vai ser representado pelas indústrias, a construção civil e a própria produção de energia que nós vimos na semana passada, certo? Então, geralmente, não quer dizer que seja necessariamente, são atividades urbanas na maior parte das vezes. Mas hoje a gente tem alguns modelos rurais baseados em agroindústria que também já estão mudando um pouco essa lógica. Depois de tudo isso pronto, finalmente nós chegamos no nosso queridão de setor terciário aí. Então, nesse setor terciário, o que é que nós acabamos encontrando? Nós acabamos encontrando um trem mais ou menos assim, o setor de serviços, sendo que o comércio é uma das atividades, certo? Então, nesse setor de serviços, o que é que nós costumamos afirmar aí, né? Ela é aquela parte da nossa economia que ela vai ser formada principalmente por uma produção não material. Meu Deus, o que é isso? Uma produção não material assim, setor primário, produziu a madeira, material. Essa madeira se transformou-se em um móvel no setor secundário, material. Está aí o nosso móvel, não é mesmo? E além disso nós acabamos encontrando, uma vez pronto esse móvel, ele chega ao setor de serviços, que é o setor terciário, né? E lá nesse setor de serviços, o que nós acabamos encontrando? Ele também vai passar por uma atividade econômica, por isso que é um setor, por isso que é uma atividade, por conta de que gera um valor econômico. Mas essa mesa sai lá da fábrica de móveis, passa pelo comércio, chega na casa do consumidor, não tem mudança material nenhuma nela. Mas ela vai chegar mais cara, então produziu valor econômico. Da mesma forma que o comércio, nós podemos pensar o quê? A saúde, a educação. Olha nós aqui. Você vai lá, teu pai paga a tua escola, compra teus livros, seus materiais, espera de você o quê? Que no final do ano você vai pegar tudo aquilo e vai jogar fora, né? Pelo menos recicle os materiais. Quer dizer, não sobrou nada e esse dinheiro que eu investi aqui, pensa teu pai. Ele espera, e eu também espero, que tenha ficado o quê? Conhecimento com você. Que você criou diversas habilidades, por assim dizer. Como é que eu vou medir isso? Ah, mas você não faz prova? Pode até fazer, né? Mas tem como ver o que está aí dentro dessa cachola? Claro que não. Saúde é a mesma coisa, tudo isso. Então são esse setor de serviços aí, setor terciário, que é um setor muito interessante que nós encontramos na nossa economia. Aqui o que acaba acontecendo? Nós
podemos dividir, como o nosso livro faz, em dois grandes blocos: o comércio, os mais variados tipos de estabelecimentos comerciais. E daí nós encontramos ainda a presença daquilo que é chamado de serviços, sistema financeiro, os hospitais, escolas, escritórios dos mais variados possíveis, não só de advocacia, todo o sistema financeiro, as financiadoras, até menos uma lavanderia. Então tudo isso aí faz parte desse conjunto de atividades do setor terciário no Brasil. Tranquilo? Então olha lá, ó. Aí nós enroscamos um pequeno problema. O que seria esse pequeno problema? Ele está relacionado com o chamado setor terciário de país emergente. E é o nosso caso aqui no Brasil. Então hoje, a gente está percebendo que o setor terciário ele vem crescendo numa velocidade gigantesca. É explicável. Lá nos tempos mais remotos da humanidade, onde é que a galera trabalhava? No setor primário. A maior parte da população do planeta tratou de fazer o quê? Era agricultor, vivia no campo. Depois da Revolução Industrial, isso começou a mudar. Quando começaram a chegar as máquinas agrícolas, nós tivemos, a partir dessa Revolução Industrial, um êxodo rural gigantesco, e aquela moçada toda saiu do campo e foi bater na cidade. Então as cidades cresceram e, teoricamente, nós tivemos o quê? Uma parte significativa dessas pessoas, principalmente nos países desenvolvidos, trataram de trabalhar onde? No setor secundário. Então a indústria, que vem com a Revolução Industrial, foi absorvendo essa mão de obra, né? Em alguns países, eu repito para você, principalmente nos desenvolvidos. Aconteceu um fator, um processo muito parecido aí, também nos países subdesenvolvidos. Só que a grande diferença é que quando essa moçada chegou na cidade, não tinha emprego para todo mundo, eles já pularam de cara para o terciário. Mas isso é uma outra história. Só que chegou um determinado período da história desses países desenvolvidos que nós tivemos o quê? Principalmente a partir da década de 1970, nós tivemos o processo de automação da produção industrial. Lá no campo chama-se mecanização. Aqui na fábrica da cidade chama-se o quê? Automação. Fechou? Legal? Então tá bom. O que nós acabamos encontrando com esse processo de automação então? Nós acabamos encontrando aí que ele mais uma vez repetiu a mecanização do campo e começou a expulsar a galera. Sai daqui! Começou a expulsar da indústria, a indústria cada vez foi empregando menos, e a máquina produzindo mais. O que é que aconteceu nesses chamados países desenvolvidos? A galera migrou para o terciário, normal. Então nós acabamos percebendo que nesses países acabaram surgindo o quê? Novas atividades do terciário. E principalmente essas novas atividades do terciário, elas estão relacionadas com a presença de uma mão de obra cada vez mais qualificada nesses países, né? Então você imagine assim, ó, nós estamos usando a nossa internet hoje para ter aula. Vai pensar aí, década de 80, que internet? Não tinha. O que acontecia com a tal da internet? Não tinha, não empregava, e hoje a internet emprega? Meu Deus amado, emprega e emprega assustadoramente. Desde eu que estou dando aula aqui, até o cara que trabalha com e-commerce, o comércio eletrônico, que ele emprega quantidades gigantescas de pessoas, certo? Então o que nós acabamos tendo aí? Essas atividades surgiram novas atividades. Você pensa, por exemplo, a atividade da publicidade. Ela até existia, mas hoje em dia a publicidade emprega. E assim vai. Então nós temos uma quantidade uma quantidade muito grande de novos empregos no terciário. Ó, sorrisão, beleza, né? Para eles. Um terciário de mão de obra muito qualificada. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui, ó. Setor terciário acabou gerando o chamado subemprego. Que tudo indica aí o nosso querido senhor, ele está trabalhando o quê? O vendedor ambulante lá na praia, né? A galera de guarda-sol lá no fundo, pelo menos me aparenta que é isso aí. Então foi assim. Ocorreu a mecanização do campo. Beleza. A maior parte das máquinas que chegaram nos nossos países aqui eram máquinas que tratavam de fazer o quê? Não eram produzidas aqui. A indústria estava lá fora. Nós não tínhamos uma indústria nacional suficiente ainda
para suportar toda essa mão de obra que estava chegando. Então já naquele momento essas pessoas que vinham com uma mão de obra desqualificada do campo, não tinham emprego na indústria, não tinha nem por que se qualificar. Elas já foram tratando de criar esse setor terciário e ele cresceu e se desenvolveu exageradamente, certo? Mas diferentemente do que aconteceu nos países ricos, que é uma mão de obra que absorve aquilo ali, que é uma mão de obra extremamente especializada, aqui para nós não rola assim. Para nós, muitas vezes, o terciário também temos a mão de obra especializada, mas muitas vezes ela trata de ser caracterizada também pela presença de quê? Do subemprego. É o trabalhador diarista, o trabalhador do comércio, não tem nada contra ele, mas ele não tem a qualificação. Nós temos o quê? O vendedor ambulante, e assim vai. Infelizmente, não temos um terciário que produza grandes valores econômicos e contribua assustadoramente para a nossa economia quando acontece nos países ricos e desenvolvidos. Isso é facilmente percebido também que no Brasil existem diferenças muito grandes quando nós trabalhamos com isso. Olha lá, então você pega aí, quanto mais verdinho tiver aqui, mais escurinho tiver também, é o serviço de alimentação. Olha onde o setor terciário se concentra, basicamente nessas regiões, nos estados do sul e mais voltado para o litoral. A mesma coisa como a gente fala do comércio no atacado. Olha como é que dá essa jogada. Você tem basicamente dois Brasis, né? Um litorâneo e sulista e o outro aí do centro-oeste e do norte do país, no que diz respeito ao desenvolvimento dessas atividades. Então perceba você, o desenvolvimento do setor terciário ele está muito relacionado com o nível de desenvolvimento econômico, certo? E além desse nível do desenvolvimento econômico também, com a concentração populacional. As áreas onde você tem as grandes cidades e centros urbanos, como essa coisa ali, litorânea e mais São Paulo e sul do país, que vai ter essa forte concentração do setor de serviços. Ó, vou deixar para você aqui o chamado Desenvolvendo Habilidades, que ele aparece a partir lá da página 774. Faz ele. O ideal é que você faça todos os exercícios quando nós terminamos a unidade aí. O conteúdo dessa unidade não é muito grande. Então eu vou deixar para o nosso próximo encontro, eu selecionei alguns exercícios por aí, para nós tratarmos de ver algumas outras realidades sobre esse setor de serviços. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.